que é ali de Salinópolis. E nós chegamos naquela rádio e ele me convidou para um dia participar em uma cooperação com a missão. E eu fui. Quando eu cheguei naquela rádio, eu vi um Robson sozinho, controlando o som, dando missão e atendendo o telefone. Quando eu olhei para aqueles, não pode ser. A primeira vez eu fui um convite, depois eu fui espontâneo. Eu fui porque havia necessidade. Todo dia eu estava lá, todo dia eu estava lá. O que acontece é quando o irmão Robson sempre trabalha fora, quando viajou, para quem passou o trabalho, e eu me fiz sozinho muitas vezes naquela rádio, com 2 telefones para atender, o telefone celular e o telefone fixo, 2 telefones para atender. Eu dando escola, muitas vezes sabe o que eu tenho que fazer? Porque tem pessoas que têm entendimento. Quando a gente estava dando a lição, a pessoa não fazia a ligação. Mas tem pessoa que não. A gente estava dando a lição, estava aplicando a lição, e a pessoa ligava. O que eu fazia? Tirava o telefone do banco, ligava o celular. Acabou-se. Quando eu entrava para um espaço, eu voltava, ligava o telefone celular e botava o telefone no banco. E eu, por algumas vezes, eu cheguei para o pastor Oliveira e disse: pastor, eu estou sem tempo, mentira, da rádio. E chegava lá e anunciava. Eu falei: isso mesmo, presbítero isso mesmo. E eu dizia: pastor, mentira da rádio, quando eu anunciava o presbítero isso mesmo. Cheguei uma vez: pastor, o que está acontecendo? Tem pessoas que têm mais capacidade do que eu. Ele disse: verdade, não. Tem pessoas que têm mais capacidade do que você, agora não tem a responsabilidade que você tem. Tá certo? Então, quando você se vê na frente de um conjunto, você está fazendo a obra de Deus, e alguém está olhando, você está dizendo: eu faço melhor. Fulano fazia melhor, mas ela tem compromisso. Então, é por isso que Deus te usa da forma que você é. A missão não é quem é mais sábio, é quem está disponível para fazer a obra de Deus. Quando Deus purifica os lábios do profeta Isaías, ele diz: quem irá por nós? A quem enviarei? Deus é onisciente, mas Deus queria ver a disponibilidade, a confissão daquele homem. Deus disse: quem há de ir? Deus já sabia que Isaías, Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas. Mas ele diz: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Isaías disse o quê? Eis-me aqui, envia-me. Aleluia. Missão não é quem sabe mais, é quem está pronto para servir, é quem está disponível a fazer com os recursos que tem. Tem pessoa que precisa de muitos recursos, mas tem pessoas que têm já disponibilidade. Bendito seja Deus. Deus enviou Moisés e Moisés disse: Deus, como? Eu não sei falar. É quase que eu queria ser soldado. Mas Deus disse para Moisés: Moisés, quem fez da boca? Quem fez o homem? Quem fez a boca? Não sei. Está certo. É eu que vou dele. É eu que fiz a tua boca. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vemos que a missão, ela precisa deste amor pela obra, amor pela vida. Se nós não amarmos as almas mais do que a nós mesmos, não somos dignos de ser chamados igreja do Senhor. Vou fazer. Missão não é uma viagem turística. Missão não é um lugar apenas para receber a honra. Missão recebe uma obrigação, um compromisso da parte de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E Moisés vai. Moisés cumpre a sua missão. Bendito seja o nome do Senhor. Será que Deus está enganado? Mas uma referência que nós queremos apresentar, fazer uma citação. Deus chama o profeta Jonas. Diz: levanta-te e vai à cidade chamada de Nínive. Jonas ouviu claramente a voz de Deus. Ele era profeta, ele conhecia a voz de Deus. Mas Jonas disse, olhando para a cidade de Nínive, sabendo que aquele povo era uma nação cruel, Jonas comprou uma passagem para outra direção. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Deus cria uma situação, coloca um vendaval no mar, aquele barco é abalado, Jonas é jogado nas águas, Jonas é levado por um peixe, Jonas é colocado lá no lugar da missão.
Bendito seja Deus. E Jonas, quando cumpre aquela missão, as vidas são salvas. Sabe por quê? Porque a missão é um projeto de Deus para salvar vidas. Louvado seja Deus. Quando chegou naquele lugar, certamente contra a sua vontade. Mas quando ele chega ali, que ele entrega a mensagem de Deus, a Bíblia diz que aquele povo se arrependeram. Aquele povo se voltaram para Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, eu faço uma pergunta nessa noite. Nós, você e eu, estamos cumprindo a missão? Missão não é um lugar de conforto, viu? Missão não é uma tarde deitada em nossa cama descansando, porque trabalhamos a semana inteira. A missão que nós temos é quando haver uma convocação, vamos evangelizar? Vamos. É a missão aqui em Tambaú, é assim. Vamos evangelizar? Vamos. Bendito seja o nome de Deus. Eu não sei muito falar, não tem problema. Você vai distribuir um profeta. Se você dá um bom testemunho próximo à sua casa, você já está fazendo isso. Se você dá um bom testemunho na sua rua, você já está fazendo missão. Louvado seja Deus. Você pode não saber pregar, mas você pode dizer: Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Louvado seja Deus. Jesus me salvou, Jesus me alcançou. Era uma pessoa que era cristã de Deus, que não queria negócio com Deus, que tinha outros projetos para a minha vida, mas Jesus me alcançou. Nós somos fruto de missão. Eu só estou aqui porque eu fui alcançado pela obra da missão. Louvado seja Deus. Eu aceitei Jesus com 32 anos. Eu sou de 55 anos. Eu aceitei Jesus com 32 anos. Mas quem disse que eu queria ser crente? A minha mãe era crente. A minha mãe reunia as irmãs da comissão de visita. E até o meu comércio onde eu estava. E quando elas chegavam lá, entregavam panfletos, falavam de Jesus para mim. Eu recebia bem educadozinho, mas quando ela saía, eu pegava o panfleto e começava a jogar no lixo. Não guardava para ler. Eu amassava o panfleto e jogava no lixo. Para mim, o homem era o que ele era aqui na terra, era o dinheiro, era o que ele era aqui na terra, não tinha uma segunda vida. Esse era o meu entendimento. Não existia salvação. Certo? Mas a minha mãe orava. A minha mãe, além de evangelizar, ela orava. Ela fazia a missão de duas maneiras. Ela fazia evangelizando, mas ela fazia orando. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus tinha a sua maneira de tratar conosco. Tá certo? Deus tinha a sua maneira de tratar conosco. Você não tem tempo para mim? Tem não. Vou dar você dentro do hospital. Lá no hospital da Sé. Louvado seja Deus. E meu sogro sofreu um AVC. Meu sogro era um homem muito bom. Era como se fosse um pai para mim. Meu sogro sofreu um AVC. E eu fui com ele. Fiquei lá no Alfredo do Gel. Meu sogro não falava, meu sogro não andava, não levava comida para a boca. E eu estava lá dentro do Alfredo do Gel e eu estava com ele. E eu me lembro que um dia de domingo, aonde as pessoas tinham ido para a praia, tinham ido brincar, tinham ido. Chegou ali naquela tarde, naquele domingo, umas mulheres gordinhas, né? Porque as irmãs não bebem, não fumam, a gente tem que cortar, né? Come bem. As irmãs ali gordinhas chegaram, distribuíram os profetas. E entre aquele profeta eu peguei um. Eu estava no Alfredo do Gel. Na época não tinha um celular moderno, que a gente poderia olhar o que quisesse. Eu não tinha uma televisão, eu não tinha um celular moderno, eu não tinha um livro para ler. Foi o que li aquele profeta. Deus criou a situação, foi o que li aquele profeta. E eu me lembro que o título daquele profeta, há muitos anos, viu? Eu já tenho quase 23 anos de crente, foi muito tempo para mim decidir. Mais de 25 anos atrás. O título daquele profeta: 1000 perguntas sem nenhuma resposta. Só há uma que é Deus. Esse era o título do profeta. E eu me interessei. 1000 perguntas sem resposta só. E a minha vida era uma vida, apesar de financeiramente boa, mas não era uma vida boa. Era uma vida triste. A vida sem Deus era uma vida triste. E eu tinha uns problemas na minha vida que eu não conseguia resolver. E eu perguntei para Deus. Eu desafiei a Deus. Deus, se o Senhor é a resposta para todas as perguntas, o que é essa resposta? Como que fosse impossível para Ele. Mas Deus conhece o nosso coração.
E ele me deu a resposta clara, melhor do que eu queria. Porque ele não respondeu com palavra. Ele colocou como um telão na minha frente. Porque a gente vai entender melhor. Ele colocou como um telão na minha frente. E disse: quando uma criança nasce, ela nem, se você deixar ela invocada, no primeiro dia ela morre asfixiada. Se você não deixar ela invocada, ela morre asfixiada. Porque ela não se desinvoca. Mas lá na frente, essa criança já está andando dentro do berço, já está caminhando, já está se levantando, já está, depois está correndo, depois está andando de bicicleta, de moto, de carro, até de avião. O que é que Deus diz? Mas tudo isso, sabe o que é? Depende do esforço. Quando a criança se levanta, talvez ele se esforça. Quando a criança anda de bicicleta, se esforça. Tudo que a criança vai fazer depende do esforço. Então, Deus diz: o teu problema depende do teu esforço. Certo? A sua situação depende do teu esforço. E realmente, a partir dali, eu comecei a me interessar pelas coisas de Deus. Deus vai trabalhando de uma forma tão linda. Ele vai trabalhar de uma forma tão linda. Eu viajava muito para Mossoró com o irmão integrando. Fazia muita pergunta a ele. E uma vez eu estava na churrascaria, almoçando, eu, ele e a irmã Francisca. A irmã Francisca afastada, eu nunca tinha aceitado Jesus, me lembrando crente. E eu estava na churrascaria quando chegou um rapaz vendendo CD. Naquele tempo, CD que a gente chamava de CD pirata. Aquele CD copiado, CD pirata. E o rapaz chegou vendendo CD. E quando ele chegou, ele disse: eu quero para CD, eu só sou de crente. Eu nunca queria CD de crente, eu só comprava CD de forró. Meu carro era cheio de CD só de forró. Eu só sou de crente. Ele disse: eu tenho. Me lembro que ele disse: eu tenho. E ele me vendeu dois CD. O CD que ele me vendeu foi de Cassiano. O título dele é Muito Louvor. E o outro CD foi de Aline Barro. O de Aline Barro não me identifiquei muito com ele, não. Agora, de Cassiano, tinha o Cristo é vencer ou vencer. E eu rodava esse CD de uma forma. E naquela época, os ídolos, como eu dizer, hoje as pessoas têm mais propósito de ganhar dinheiro que propriamente ter o objetivo de alcançar vidas. Naquela época, os hinos, as pessoas oravam a Deus para que a letra viesse. E aquele hino falou ao meu coração de uma maneira grandiosa. Tá certo? Aquele hino falou tão grande, para você entender. Teve um dia que eu saí no meu carro, uma viagem longa, eu fui e voltei na mesma faixa. Botei uma requer na mesma faixa. E quando eu cheguei na cidade de Macau, eu tinha um homem que eu era intrigado com ele, vou citar o nome, que é na época. Tinha um homem que eu era intrigado com ele, que se eu encontrasse ele morrendo, socorrer ele. E se ele me encontrasse morrendo e me socorresse, ele não matava ele. Eu não queria nem que ele me socorresse. Eu queria morrer e que ele me socorresse. A raiva era tão grande, tá certo? Mas ouvindo esse CD, que eu fui e vi, voltei, quando eu cheguei na cidade, eu encontrei aquele homem na rua, João Amaral. Eu parei o carro. Quando eu parei o carro, certamente só o que ele esperava de mim era sacar uma arma. Eu portava uma arma mesmo. Tudo que eu esperava de mim era eu sacar essa arma e tirar dele. Mas quando eu parei o carro, desci o carro e falei com ele: Deus me fez falar com o pior inimigo que eu tinha na terra. Aleluia! E louvor. O pior inimigo que eu considerava na terra, só ouvi o louvor de Cassiano, tá certo? Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando. Mas sabe por quê? Porque alguém entregou a mensagem. Se você for um instrumento de Deus, se você entregar a mensagem, Deus vai continuar salvando, libertando pessoas que estão na situação que estava. Não era um homem alcoólico, ele vivia bebendo. Só vivia bebendo. Eu bebia todo dia na semana. Todo dia vergonha de mim. Eu tinha vergonha de mim. Porque os primeiros bolas eu tomava um copo escondido embaixo do caixa. Mas depois de 9 horas eu tomava esse caixa mesmo. Bebia todo dia. É tanto que quando eu aceitei Jesus, a irmã Maria disse: eu também quero. Eu aceitei Jesus. Quando eu cheguei em casa, crente, a irmã Maria disse: eu também quero. Tem que ser esse homem. Aceitou Jesus, eu também quero. Eu quero acompanhar esse homem. Eu quero acompanhar esse homem, disse meu marido. Graças a Deus, ela me aceitou Jesus. E eu ainda impus a situação. Não tinha a experiência que tem hoje. Eu disse: tem duas coisas que você tem que fazer. Fazer para Jesus, tem duas coisas que você tem que fazer. Ela era fumante, você tem que parar de fumar.
E não é fácil, né? Você tem que parar de fumar, não é fácil. Tem que parar de fumar. E você tem que comprar saia, porque a roupa dela não era saia. Tem que comprar alguma saia, porque o meu projeto é, quando eu for ser crente, eu vou ser crente da Assembleia de Deus. Quando eu for crente, eu quero ter. Eu nunca saí da minha casa desde que aceitei Jesus. 23 anos. Eu nunca saí da escada da minha casa com a pergunta. Nunca saí. Desde que aceitei Jesus. E olha que quando eu aceitei Jesus, eu só tinha uma calça. Era de dia e de noite, não. De dia no trabalho e de noite no culto. Claro que tirava de noite para lavar, né? Eu nunca vesti uma bermuda. Meu amigo, fui tão assim, radical, fui tão radical comigo, que eu nunca vesti uma bermuda para lavar um carro. Depois que eu aceitei, eu nunca vesti uma bermuda para lavar um carro. Então eu queria ser crente da Assembleia de Deus e queria ser, que a minha esposa também fosse aquela crente, que vestisse aquela saia que representasse realmente uma mulher que foi alcançada por Jesus. Então, será que a roupa faz alguma diferença? Será que faz? E muito. E muito. A gente tem que ver pessoas que a gente não sabe. A gente vê que aquela mesa que está na igreja, é aquela mesa? Não, acredito que não. Tem pessoas que têm 2 guarda-roupa, deve ter 2 guarda-roupa, né? E isso muitas vezes impede as pessoas a aceitarem Jesus. É uma forma de não fazer a missão. É quando você anda de uma forma que não representa que você encontrou Cristo. Você anda de uma forma que não representa que você encontrou Cristo, então você está andando ao contrário da missão. A missão você tem que dizer: eu fui alcançado por Cristo. Tudo vai ser. Principalmente tem roupa que não é nem para mulher não crente. Tem roupa que não é nem mulher não crente, não é para crente. Certo? Então, que a gente possamos. Eu falei tanto que o horário acabou e eu não segui, mas vou dar apenas alguns. Estou no texto aqui. Terminei contando um pouco do testemunho e o tempo se passou. Mas certamente isso é para entender que a missão, aquelas mulheres que a gente aqui, é aquelas mulheres que foram ao hospital do domingo, elas estavam fazendo missão. A minha mãe, quando foi à comissão de vida, ela estava fazendo missão. E Jesus, ele andava cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Lembre que no tempo de Jesus não andava de carro. Jesus andava de terra. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Mas o que ele andava fazendo? Ele andava curando. Bendito seja Deus. Ele andava curando os enfermos. Ele andava libertando aqueles que estavam cativos. Bendito seja o nome do Senhor. Ele andava apregoando o reino dos céus. Bendito seja Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos também ser esse instrumento de Deus. Aonde nós passarmos, as pessoas possam olhar para nós e dizer: vale a pena ser crente. Uma pergunta que eu faço: alguém que olha para nós diz: vale a pena ser crente, ou diz: é melhor não ser crente? É uma forma de fazer missão. É dar o testemunho do que Deus fez na nossa vida. Não é o testemunho de palavra, é o testemunho de vida. Que alguém olha para a gente e diz: realmente, não adianta que na igreja seja como Arão, seja eloquente, cante bem, pregue bem, mas lá fora tem uma vida diferente. Certo? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus de pé, meus queridos. Queria que Marilene para cantar comigo 515. Glória a Deus, maravilha. Ouvimos essa palavra que falou alto aos nossos corações, né? O que foi que Deus colocou em tuas mãos para fazer, né? Faça conforme suas forças, aleluia, de forma